Eu sou o Dr. Douglas Lopes, cirurgião dentista, e vou apresentar o programa Fala Doctor. Esse programa tem como objetivo levar o conhecimento por meio de vários profissionais da área da saúde e trazer informações para a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje, como convidada especial, tenho a fonoaudióloga Carla Vegas. Seja bem-vinda, Carla. Vamos então hoje abordar sobre um tema que será muito importante para nós e para todos aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui na primeira edição do Fala Doctor, falando sobre o tema o que te impede de sorrir e falar com confiança, pois a saúde bucal interfere diretamente na nossa comunicação, não é mesmo, Douglas? É verdade, e até mesmo porque uma saúde plena, uma saúde bucal onde esteja em condições, acredito que a fala, a comunicação e a expressão, ela vai sair melhor ainda, não é, Carla? Sem dúvida alguma. Vamos agora passar para a prática a nossa conversa. Quem aqui já não passou pela experiência de, por exemplo, ter um dente fraturado na frente ou uma mancha no dente, assim, no seu sorriso, ou às vezes um dente menor que os outros ou dentes desalinhados, e daqui a pouco começa a falar com a boca um pouco mais fechada, o que impede a projeção da sua voz, bem como a articulação clara. E se nós formos pensar, quando nós conversamos com alguém, quase que automaticamente e sem saber, nós avaliamos a comunicação dessa pessoa. Aquilo que nos faz manter a conexão no outro é a qualidade vocal dessa pessoa, a articulação dessa pessoa, a expressividade facial desta pessoa. E a qualidade dos dentes interfere diretamente nessa conexão. Pessoas que não investem no seu aspecto dentário e que procuram fazer adaptações, por exemplo, se eu tenho um dente trincado, uma falha dentária, vou falar com a boca um pouco mais fechada assim, para impedir que o outro veja que eu tenho uma articulação, um dente fraturado, e altera completamente a minha dicção. Acontece o quê? Que a comunicação é aquele veículo que me faz ser bem-sucedido tanto pessoal quanto profissionalmente, não é isso, Douglas? É verdade, é verdade. Então, muitas vezes as pessoas têm que passar por exemplo, uma entrevista de trabalho. Essa pessoa vai ser selecionada não só pelo seu conhecimento, mas o quanto ela consegue bem representar esse conhecimento, e isso passa pela sua comunicação. E eis que aquele dentinho que está torto atrapalha a comunicação dessa pessoa. E durante a entrevista ela vai falar com a boca um pouco mais fechada, sem aquela projeção necessária. Acabou a entrevista, a pessoa que entrevistou vai ficar com a impressão de que não pode confiar tanto, ou esse não é o profissional adequado para atender aqui nesta área que nós estamos selecionando. E tudo isso aconteceu pelo quê? Pela leitura que o entrevistador teve dessa pessoa, que fez adaptações inadequadas para disfarçar aquele dente que não estava tão legal assim. Então nós vamos trocar hoje, nessa conversa de hoje, nós vamos trocar algumas informações que vão trazer à tona os detalhes da comunicação e das questões da arcada dentária, que às vezes passam desapercebidas, mas não tão desapercebidas assim, porque é no detalhe que está a beleza do ser humano. Não é isso, verdade. Douglas? O intuito do programa é trazer profissionais de diversas áreas relacionado à saúde bucal, ou seja, como fonoaudióloga, nós temos um estreitamento muito grande de tratamentos. Pessoas que por vezes não têm a musculatura flácida, que a gente chama de hipotomia labial, que não consegue nem mandar um beijo. Outras vezes também tem as questões assim que as arcadas, elas interferem na dicção de uma voz, na dicção da fala, na comunicação. Então, para isso, com esses tratamentos multidisciplinares, há uma melhora no quadro, e a melhora vai com que tenha uma boa apresentação, que a pessoa consiga uma sociabilização melhor, para que ela possa chegar numa entrevista e se destacar, porque hoje, em qualquer meio, é importante a gente manter a comunicação, ou seja, manter de uma forma saudável. Quando a gente tem um sorriso saudável e se vê na expressão daquela pessoa que ela está bem,
ela também vai se expressar melhor. Ela vai se expressar de uma maneira confiante. E ela estando confiante, a autoestima dela está elevada. Não é? Exatamente. Tudo isso que o Dr. Douglas falou passa pela credibilidade. Credibilidade é algo muito importante. Eu costumo dizer que quem foi à falência perdeu todo o dinheiro, mas tem credibilidade, consegue recuperar tudo. Agora, é ou não é, Douglas? É verdade. Então, a credibilidade, ela passa pela comunicação. A credibilidade é algo que nós temos que investir e muito, e sempre. E questões ligadas à nossa face, à nossa comunicação, elas interferem diretamente na nossa credibilidade. E isso vai afetar nos nossos resultados profissionais e pessoais. Aqui em Santa Maria, nós acolhemos profissionais de tantos lugares do Brasil e até de fora do Brasil, trabalhando na cultura, não é isso, Douglas? Exato. E nós temos a cultura e o conhecimento aqui, que graças a Deus nessa cidade é algo que sobra. Né? Sobra. Porém, não basta apenas ter o conhecimento, não basta apenas ter a cultura. É muito importante que nós tenhamos junto com isso a credibilidade da representação de toda essa cultura, de todo esse conhecimento. E isso passa pela articulação, pela projeção vocal, que interfere na tonicidade facial, na tonicidade também da nossa língua, que ela deve se colocar no lugar certo, no sorriso adequado, e tudo isso vai interferir em todo esse grande investimento que nós fizemos, às vezes durante 10, 15, 20 anos, estudando, e quando nós vamos representar o nosso conhecimento, nós travamos, porque a nossa estética, nós não gostamos de alguma questão do nosso dente ou do nosso rosto, e isso acaba atrapalhando os vínculos que nós precisamos fazer, tanto pessoais quanto profissionais. E quando o Douglas falava sobre musculatura facial, sobre dicção, isso interfere diretamente. Quando nós observamos alguém falar, logo no primeiro momento, e isso acontece sempre, nós vamos ter uma certa resistência. Isso acontece sempre em comunicação. Comunicação é a ação de fazer em comum. Não existe uma comunicação isolada. Existe uma comunicação entre duas ou mais pessoas. E quando nós vamos nos comunicar, nós vamos falar algo para alguém, existe uma resistência de quem não nos escuta. A pessoa que nos escuta, ela vai pensar, devo continuar escutando ou não? O assunto está interessante ou não? Acredito nessa pessoa ou não? E tudo isso passa por essa representação também na nossa face, da nossa expressão, da dicção, da articulação, da projeção vocal, do aspecto que a pessoa, a forma como ela sorri, o aspecto dentário, e tudo isso interfere na representação, porque o ser humano, ele é um universo. E nós realmente precisamos estar atentos aos detalhes, porque são nos detalhes que está a beleza do ser humano. Exato. Muitas vezes se passa nas consultas, onde eu estou avaliando o paciente e ele pouco fala. Num primeiro momento, até que eu possa averiguar, fazer o exame clínico bucal dele, mas eu já consigo detectar muitas vezes que ele não está falando, e é claro, ele já está vindo à procura do tratamento dentário, mas que depois que eu tratei esse paciente ou durante o tratamento, ele melhora a comunicação. E não uma questão da fala, da dicção, mas ele começa a se expressar mais. E além disso, ele começa a ter a sua autoestima elevada, é claro, mas ele começa a mudar. Ele começa a ser mais extrovertido. Então eu consigo ver até mesmo, por vezes ele traz alguém, um amigo, a esposa, o esposo, a namorada, e esses que estão juntos dizem assim, olha, o fulano está mais feliz, está mais alegre, ele está mais comunicativo. Então, quanto é importante, né, essas nossas áreas em que possa ajudar, né, possa fazer isso pelaquela pessoa, onde ela pode sair daquela clausura, aquele silêncio que muitas vezes uma pessoa tão assim com palavras que pode falar, né, palavras boas, palavras assim, mas tem aquele algo dentro dela que ela não consegue por causa desse tipo de situação, né, Carla? Exato. Então,
Carla, quando a gente fala assim em algo que se pode mudar, e isso é importante a gente falar, é a gente falar, né? Olha, eu quero mudar. Mas para que isso aconteça, a pessoa ela tem que ter vontade. E para que ela tenha vontade, às vezes ela tem que ser ajudada por alguém. Então nós estamos aqui nesse programa ajudando a todos para que tenham essa vontade, que percam medo, né? E que façam, que tenham mais coragem para que se possa se ver e ver, olha, eu tenho essa situação. Né? Então o programa ele vai favorecer por meio de vários profissionais da área da saúde. Hoje a fonoaudióloga, depois vem o médico, depois vem o dentista, depois vem a físio, entre tantos que irão colaborar, né, para que todos vocês que estão assistindo aí, para que saibam que tem solução, né, que tem solução e que todo mundo pode sair dessa, não é, Carla? E que a solução está muito próxima, muito ao alcance. Eu escuto muito lá na clínica as pessoas falarem, nossa, Carla, se eu soubesse que era tão simples assim e que estava tão ao meu alcance, eu não teria sofrido tanto até chegar ao tratamento. Muitas vezes as pessoas sofrem muito até chegar ao tratamento. E o objetivo desse programa é diminuir esse sofrimento, esse medo das pessoas, Exato, né, Douglas? Porque as pessoas precisam ter conhecimento. Nossa, é possível o tratamento, ele é simples, ele é rápido, ele é indolor e ele vai fazer com que eu alcance a alegria da conexão com as outras pessoas. Ele vai fazer com que eu alcance a propriedade do meu conhecimento a fim de bem representar todo esse conhecimento que eu tenho e me tornar um ser humano mais completo. E assim, nessa completude, eu me torno uma pessoa mais plena e feliz e também trazendo isso aos outros, né? Eu costumo dizer que a matemática de Deus é quem reparte e multiplica. Isso. E muitas vezes as pessoas têm tantos dons, tantos talentos e em função de alguma alteração na sua face, na sua arcada dentária, na sua voz, na sua dicção, acabam por guardar para si esse talento. E nós temos que expor os nossos talentos. Não esqueça que quem divide, multiplica. É isso mesmo, Carla, é verdade. Bom, nós entraremos num breve intervalo e adiantando o assunto do segundo bloco, que vai ser sobre hábitos deletérios e articulação temporomandibular, todos eles, o que pode acontecer com a comunicação, certo? Então, até logo! Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Retornando então ao nosso segundo bloco e vamos abordar então sobre hábitos deletérios e articulação temporomandibular. Carla, então vamos voltar lá quando o bebê ele começa a criar os primeiros dentinhos, que é a coisa mais linda do mundo, né? Aqueles dentinhos na frente. Então com isso ele já começa a ter um registro, né? Ele começa a ter um registro onde a articulação temporomandibular vai começar a ter algo para se orientar. Na comunicação, o que isso vai ajudar para o bebê? Muito bem, importante pergunta. Então, fica aqui a dica para as mamães que a alimentação do bebê desde a sucção, né, no seio, que é completamente diferente da sucção na mamadeira. Tudo isso já fortalece e desenvolve
todo o sistema estomatognático que vai ser preparado para a fala. Então, sucção, mastigação, quando a criança começa a sugar, a mastigar a bananinha, a bolachinha, por isso que é muito importante não dar só apenas pastoso para a criança. Sim. E depois, quando indicado pelo pediatra, já partir para mastigação de frutinhas, de bolachinhas, porque isso estará fortalecendo a musculatura que trabalhará na dicção, na fala. E aqui já aproveito para dizer a importância da correção da fala, pois a linguagem, ela tem etapas interdependentes e hierarquizadas. O que quer dizer isso? Primeiro, a criança aprende o significado de algo. Por exemplo, a criança pode olhar para uma bola e a mãe dizer, pega a bola. E ela pegar a bola, mas ela não saber ainda falar a bola, mas ela já tem o conceito da palavra bola, sabe o que é. Então a criança, antes dela começar a falar, ela sabe o significado. Depois disso ela vai articular. Muito bem, entrando na articulação, que tem tudo a ver com essa questão da mastigação, da sucção, da respiração. Tem crianças que têm problemas de amígdalas adenoides. Sim. E que vão respirar pela boca e alterar a arcada dentária e a dicção. Acontecendo isso, acontecendo alterações na sua dicção, a criança vai trocar fonemas na hora de falar. Por exemplo, ao invés de falar bola, ela pode falar tola, ao invés de falar casa, ela pode falar taza. E aí o que acontece? Ela entra na escola e na hora de escrever, ela vai começar a escrever trocando os grafemas e fonemas, né? Trocando na hora de escrever. Por isso é tão importante nós estarmos atentos a esse desenvolvimento da linguagem, que tudo tem a ver com o que nós estávamos falando sobre o sistema estomatognático, que são essas funções relacionadas ao desenvolvimento da fala e de todo o equilíbrio do posicionamento dos dentinhos, que é extremamente importante. Então, a nossa profissão, ela trabalha muito junto, já fiz muitos trabalhos com o Dr. Douglas, e isso nós facilitamos, aprimoramos e aceleramos a recuperação dos pacientes através desse ajuste dessas questões que estão alteradas e que aos poucos, porque depois essa criança ela também vai entrar na adolescência, que é um momento bastante de inseguranças e de mudanças, e ela estando mais segura, ela vai passar por uma adolescência mais segura, o que vai interferir na sua comunicação, relacionamento, escolaridade, bem como até a escolha de uma profissão, ter mais definido algumas questões de pensamento e linguagem. Então é um universo muito grande, o ser humano é um universo muito grande, estamos aqui iniciando a discussão desse grande universo que é o ser humano. É isso mesmo. E nesse sistema estão relacionados estruturas como músculo, dentes, arcada superior, arcada inferior, os nervos, né, sistema nervoso. E aí então acontece muitas vezes o desvio. O desvio que a gente chama vem um hábito deletério, que é o quê? Da criança estar chupando o dedo, da criança estar usando a mamadeira que não larga, né, da mamadeira quando já tem que largar. E também, por muitas vezes, as posturas de estar apoiando, né, assim, ou de estar dormindo em posições que está diretamente ligado um apoio, né, nos maxilares, e vai fazendo com que aos desvios. Todos esses desvios a gente chama de hábitos deletérios. Por quê? No momento que está chupando o dedo e que tenha uma duração, uma frequência, uma intensidade maior, faz com que haja um novo modelo, ou seja, a arcada, como ele não é um osso compacto ainda e dá para modelar, as estruturas da bochecha, que tem uma força, né, para dentro e a língua para fora, no momento que coloca o dedo, vai tirar uma força, que é a da língua. Com isso, a arcada superior, ela vai estreitando. Já vai acontecendo algo diferente, até mesmo na fala. Outras são as questões de estar com os apoios e tendo os desvios. Então, toda essa questão de hábitos que vão se criando e não vai corrigindo e se mantém por longo prazo, mas as situações, né, da respiração,
da adenoide maior e entre tantos, vai acontecendo então um problema que vai gerando e, se não for tratado, vai aumentando a complexidade, e se chegar até a estrutura óssea compacta, que no caso 14, 15, 16 anos, 18 anos ainda não foi tratado, então irão ocorrer outros tipos de tratamentos muito mais invasivos, como os cirúrgicos, né? Por isso é importante o diagnóstico precoce, Carla, da gente fazer um diagnóstico precoce para que se possa tratar o mais breve, para que não se torne no futuro uma dor de cabeça maior para os pais. Exatamente. Então, todas essas funções de sucção, mastigação, deglutição interferem também na articulação temporomandibular, não é, Dr. Douglas? Sim. Que ela é fundamental. Eu costumo dizer que tudo isso nos acompanha durante toda a vida. Todas essas funções nós vamos precisar durante a vida inteira. E quando nós começamos com essas funções bem equilibradas, nós evitamos distorções e problemas das mais diferentes ordens. A articulação temporomandibular, que ela interfere diretamente na qualidade da nossa vida, que é essa articulação aqui da mandíbula com o osso do crânio, e se nós mastigamos de um lado só, por exemplo, nós podemos levar a uma alteração da articulação temporomandibular, o que leva a dor de cabeça, dor na nuca, dor de ouvido refletida e um desconforto que interfere e muito a qualidade de vida. E é impressionante o número de casos que nós vemos em clínica, a queixa das pessoas do desconforto durante o dia para falar, para mastigar, e tudo isso atrapalha na sua vida pessoal e profissional. Às vezes a pessoa deixa de falar algo porque ela tem essa dor que acompanha. E também a pessoa tem uma expressão de dor contínua durante o dia, e o que interfere diretamente na sua qualidade, na qualidade das suas relações, né? Nessa conexão que ela vai gerar com as pessoas através do seu semblante, através da sua comunicação, através da sua voz. Tudo isso em função de uma dor gerada pelo mau uso da mastigação, que é desequilibrada. Então nós estamos aqui trazendo essas informações que às vezes estão ao nosso alcance. Às vezes questões como prestar atenção para que lado eu mastigo e começar pelo lado não dominante. Se vocês prestarem atenção, comecem agora em casa a prestar atenção. Qual é o seu lado dominante na mastigação? Vá até a frente do espelho, abra e fecha a boca. Fecha a boca, isso. Tá certo? Aí já vai ver o desvio da mandíbula. Às vezes a mandíbula cai mais para um lado. Quer dizer que tem um lado do meu rosto, um lado da minha face trabalhando mais que o outro. Então, equilibrar a mastigação já ajuda e muito nas questões de simetria facial, de cuidados com a articulação temporomandibular, bem como na sua qualidade de vida, ok? Porque o aspecto da musculatura facial, ela é a nossa estética, e nós trabalhamos isso através dessas funções de sucção, mastigação, respiração, né? Então nós podemos atuar sobre essas funções através da observação de hábitos. Exato. Essa estruturação toda, ela deve haver um equilíbrio de forças, um equilíbrio em que a articulação ela esteja totalmente integrada com a mordida, com as situações de arcada, que não haja, por exemplo, um toque prematuro, um movimento de lateralidade na mandíbula, onde ela está tocando num dente só. Esse toque, ele é registrado pela articulação. E aí a articulação, ela tem uma cápsula, ela tem um disco, ela tem um líquido no meio, é como se fosse o joelho. E aí todas as interferências no dia a dia vai ocorrendo, por enquanto não vai sentindo nada, mas no futuro pode sentir, e quando sentir, vem um estalido, vem uma pequena dor, que às vezes você confunde, como a Carla mesmo falou, uma dor do ouvido, ou até mesmo uma dor cervical, e assim por diante. Hoje nós andamos muito estressados pelo dia a dia, certo? E aí então, as pessoas elas pensam que não, isso aí é do meu estresse, isso aí é muscular, mas quando vê, é algo maior, né? Algo maior, e que deve estar atento, porque depois que tiver numa condição em que a disfunção ela esteja muito além, já não tem mais retorno, e o retorno aí vai ser através de cirurgia. Para que não chegue isso, volto a dizer,
diagnóstico precoce. É importante saber isso logo, para que possa estabilizar e a articulação ela ter uma nova relação, mas uma relação equilibrada, assim como as assimetrias. As assimetrias, elas também devem ser diagnosticadas para que, dentro de um tratamento multidisciplinar, possa se tratar e voltar à harmonia, né? A harmonia entre estruturas, né, Carla? É isso mesmo. Então, são detalhes tão importantes que nós devemos trazer para a consciência, porque nós não temos consciência disso, está tudo no automático. Nós mastigamos, nós respiramos, nós falamos, nós daqui a pouco dormimos em cima da mão. Há tantos anos que eu durmo em cima da minha mão. Então, são hábitos que nós não trazemos para a nossa consciência. No momento que nós começamos a interferir sobre esses hábitos inadequados, nós trazemos o equilíbrio de toda esta musculatura, a prevenção de alteração dessas funções e uma qualidade de vida que não tem preço, né, Dr. Douglas? Tudo aquilo que a gente pode prevenir e agir antes do problema realmente é bastante importante. E volto a dizer para vocês que o que a gente tem mais de 20 anos de trabalho na área de cabeça e pescoço, não é, Douglas? Exato. Não é só cabeça e pescoço, no momento que a gente pensa em comunicação e pensa em interação, qualidade de vida, felicidade, gente. Felicidade. Eu costumo falar sobre a alegria da comunicação. Quando as pessoas destravam, perdem o medo e começam a se comunicar de uma forma diferente, falam assim, nossa, eu me tornei uma outra pessoa, eu me descobri um outro ser humano. Então isso é muito importante, essas descobertas que passam por esses pequenos detalhes, trazem à tona talentos que estavam escondidos e que no momento que eles são mostrados, a pessoa tem uma autoestima que se torna muito mais elevada, o que traz resultados completamente diferentes para a sua vida. Carla, eu vejo que muitos cantores te procuram. E, claro, é a questão da voz e tudo. Mas tu leva em todo um conjunto, né? Todo um conjunto com eles. Como que é essa tua responsabilidade de tu tratar de alguém que tem que colocar a voz, que é uma voz do seu trabalho, e por muitas vezes essa voz pode até conquistar prêmios. Como que é isso? No momento que uma pessoa chega na clínica pedindo, Carla, eu quero melhorar a minha voz, mas é óbvio que com todo o conhecimento que nós temos, não é, Douglas, nós não vamos olhar simplesmente uma função dessa pessoa que veio nos consultar. Nós vamos olhar o universo desse ser humano e com certeza eu vou tocar, pedir que a pessoa abra e feche a boca, eu vou fazer toda uma série de avaliações para ver se não tem nenhuma outra função comprometida que vai interferir na sua voz, na sua dicção, na sua respiração. Então, eu quero chegar ao tom agudo, muito bem, mas para chegar ao tom agudo eu vou precisar de uma capacidade respiratória e de uma respiração mais adequada. Daqui a pouco essa pessoa tem rinite, tem um problema de adenoides, tem uma outra questão lá que deve ser avaliada e bem conduzida. Então, nós trabalhamos em conjuntos, otorrinos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então, esse programa, né, eu comecei aqui com a comunicação, tive a honra, né, de receber o convite do meu amigo Douglas e trazendo esse viés, né, que nós devemos pensar que o ser humano é esse universo todo. Então, no momento que eu melhoro a minha postura, que eu melhoro a minha mastigação, a arcada dentária, a questão, o modo de pensar, a autoestima, tudo isso se projeta na boa comunicação e nas conquistas pessoais e profissionais que essas pessoas terão através desse programa, né, que passa pelas mãos do nosso querido Dr. Douglas Lopes. Carla, eu quero te agradecer imensamente a tua presença aqui e por hoje nós estarmos estreando o programa Fala Doctor e falar para vocês que nós estamos aqui e todos que estarão, nós estaremos prestando algo muito importante para vocês. Melhorar a qualidade de vida por meio de sua saúde, não só bucal, mas como geral. E como a Carla mesmo disse, isso vai trazer a felicidade para todos. Vai fazer com que todos possam conquistar o seu espaço, né? Através da fala, através do sorriso. E agora, fechando então o programa, eu quero dizer que nós
temos aqui um propósito. No caso nosso, o propósito que é de levar a saúde por meio de informações especializadas. E quem está ganhando com isso? O público que está nos assistindo, e nós agradecemos a vocês que tiveram esse tempo de nos assistir, e não percam o próximo programa, que será com o Dr. Roberto Maurer, dentista, e que iremos abordar sobre um assunto muito importante para todos. Obrigado, Carla!